Fala, galera de Deus, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso podcast e iremos trazer um conteúdo muito interessante para vocês, envolvendo filmes, séries, livros, literatura. Primeiramente, como é a abertura do nosso trabalho aqui na plataforma, vou apresentar os participantes que estarão sempre por aqui. Nosso amigo Israel Alexandre. Se apresenta aí, Israel. A paz do Senhor, Jesus, povo de Deus. E quem está falando é o irmão Israel. Eu sou aqui da cidade de Natal, me congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E o irmão Alisson, o irmão João de Deus, me convidaram para fazer parte desse projeto. Me sinto lisonjeado, né? De estar fazendo parte desse projeto. Que Deus abençoe o nosso entendimento cada dia mais. E Deus, nos dê um ótimo podcast, nesta noite. Amém. Israel é um grande teólogo, viu? Ele é um crânio. E também nosso amigo João de Deus. Se apresenta aí, João de Deus. Diga a sua denominação que você congrega. A paz do Senhor, galera. Quem vos fala aqui é João de Deus. Sou da Igreja Missionária Avivamento Cristã, uma igreja pentecostal aqui de Natal também. Sou parceiro, companheiro de Israel aí no Ministério de Missões também. Ele na igreja local dele e eu na minha. Mas ambos trabalhamos para o reino e estamos aí para contribuir com essa obra, com esse projeto agora de disseminar a palavra de Deus através desse conteúdo que vai ser de muita varia para todos nós e nos acrescentará com certeza muito conhecimento e informação, amém? Amém, glória a Deus. E vai ser muito bom, viu? E a minha pessoa, Alisson Andrade. Atualmente estou morando em Porto Alegre, eu faço parte da denominação Assembleia de Deus, Ministério Belém, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre filmes. E o filme que nós selecionamos para falar hoje é o Shrek III. É uma saga muito conhecida por todo mundo, né? Todo mundo conhece essa saga. É uma saga que tem atualmente 4 filmes e nós falaremos sobre o terceiro, ok? Eu gostaria de começar falando de alguns personagens que chamam a atenção, que são bem cômicos, são muito engraçados. Eu gosto muito do Pinóquio, o Biscoito. Bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta... São personagens que eu, sinceramente, acho muito hilário eles. Vocês têm alguma preferência de algum personagem dessa saga, desse filme? Sim, o meu personagem... Rapaz, eu chego a gostar muito. Pode falar aí, João Deus. Eu chego a gostar muito aí do personagem vilão do primeiro filme. Eu sei que a gente vai conversar muito sobre o terceiro, basicamente, né? Mas o Lord Farquaad foi icônico também, a presença dele nessa trilogia. E também temos aí o Burro, né? O Burro foi claramente o personagem mais, eu acredito que o mais cômico para todo mundo, porque, poxa, é um burro falante. O que ele faz? Ele fala. Fala, né? Exatamente. É muito engraçado o burro. Ele sempre, quando ele tá perto do Shrek, principalmente no primeiro filme, né? Ele aperreia muito ele. E a gente percebe que ele fica com raiva, né? O Shrek, ele não... É muito engraçado. E o engraçado, Alisson, é que ele no primeiro filme, quando ele é levado, né? Porque o Lord Farquaad estava comprando criaturas mágicas, né? Deus sabe lá pra quê. Mas depois a gente descobre, né, no final do filme, qual era o interesse dele com essas criaturas, né? E aí ele, a dona do burro tava levando ele para ser vendido, né? E o soldado olhou assim para ela e disse: "E esse burrinho aí? Isso é mágico mesmo? Ele faz o quê?" "Esse é um burro falante." Ele fala demais. Desse jeito. E vocês, tem algum personagem aí que marcou aí pra você? Acho que vocês já falaram aí. Que você achou interessante? Aí, pode falar aí, fica à vontade. O burro é o personagem que eu mais gosto também. Você gosta do burro, né? Gosta do burro, né? Eu defendo até hoje o filme do burro. Pra ter o filme do burro também. Tem o filme do burro. Mas não tem o filme do burro. Eu também gosto.
Eu gosto muito do filme Eu gosto muito do personagem Gato de Botas, eu achei ele muito engraçado. Ele com aquela aparência dele a dupla mais imponente. legal, assim, Imponente. personagens coadjuvantes, assim, Implore por misericórdia para o gato e para o muito burro. legal. É engraçado Também demais. o Pinóquio também, eu acho. Pois é, e o gato, Aliás, todos os personagens coadjuvantes do Shrek são muito legais ali. Não pelas vezes o que eles falam, mas como eles se comportam pela história, né? Porque não são só personagens jogados Isso, assim, que exatamente. você não tem uma importância. Sempre quando eles aparecem, eles voltam sempre a ter uma importância. Todos eles têm o seu papel no seu contexto e de suma importância em toda a obra, em toda os filmes dessa temática do Shrek, né, no universo Shrek. Todos eles tiveram sua importância em cada cena, em cada entrada, em cada saída também. Foram todos personagens bem trabalhados aí pelo diretor do filme. isso foi. É interessante que o autor do filme, ele tem até uma historinha por trás aí, que ele fazia parte da Disney, sabe? Aí, Não sabia não. pois é, ele fazia parte da Disney, só que eles acabaram demitindo essa pessoa, no caso, o autor do filme Shrek. E, Não. pois é, e para ele fazer, quando ele começa a produzir o filme dos filmes do Shrek, quando ele traz os personagens da Disney, expondo eles ao ridículo. Você pode pegar, pode lembrar dos personagens. Vou dizer um aqui, Pinóquio. É muito engraçado. A cena que ele tá lá no filme 2. Que ele tá lá, que eles estão invadindo o castelo para salvar o Shrek e tal, na prisão. Icônica, né? Aí eles fazem. Tem até uma cena lá. Isso. Tem uma cena lá que eu acho muito engraçado. Eles pegam o Pinóquio, colocam cordas nele, né? Fazendo tipo um boneco daquele de. Acho que é mamulengo que diz, eu não sei. Marionete. Primeiro Missão Impossível. Isso. Isso é muito legal isso. Aí o pessoal desce, né, o que tá lá invadindo a prisão. Aí eles falam, fala uma mentira, não sei o quê. Ah, disse que você tá usando roupa íntima feminina. Aí o Pinóquio ele fala, não, eu estou usando roupa íntima feminina. O nariz dele não cresce. A sacada ali. É engraçado. Ué, você está usando roupa? A sacada é perfeita ali, a sacada. Muito bom. Foi, o cara, esse autor, ele conseguiu realmente alfinetar a Disney, viu? Ele conseguiu, viu? O próprio Shrek, eu não sei se ele que é o autor, tem uns livros do Shrek, né? Que são livros para criança. E é bem engraçado, porque, assim, isso. Como você falou, né? Eles expõem ao ridículo, né? E faz uma releitura daqueles personagens, quando a gente sempre tem aquela ideia já construída que o mal é sempre daquele jeito e o cara do mal sempre ele quer fazer maldade, né? E essa exposição ao ridículo é bastante interessante porque Exatamente. O Shrek, ele é só um cara que quer ficar lá na dele, né? Quer ficar de boa lá na antissociedade dele, né? Ele quer ser antissocial ao máximo, né? E é engraçado também, no início do filme 2, né? Vamos já pra falar do filme 3, né? Que é o centro da questão aqui. Mas só pra gente situar aqui, só pra contextualizar. No filme 2 é engraçado que logo no início, né? Ele tá apresentando a Fiona, mais o Shrek, vivendo ali o romancezinho dele no pântano. E tem uma parte que eles estão na praia, se beijando, né? Aí vem uma onda. A onda vai, passa e deixa uma sereia lá. Aquela sereia é a Ariel da Disney. A sereia Ariel era. Que negócio, viu? Sei não. É muito interessante. O autor ele conseguiu realmente dar aquela alfinetada. E Shrek é uma saga que fez muito sucesso, velho. Fez muito sucesso mesmo. Principalmente o primeiro e o segundo filme. O primeiro e o segundo filme houve uma venda, deu um boom e mais de 400 milhões de dólares arrecadados só no segundo filme. Foi algo realmente estrondoso para o cinema infantil, né? Foi para as animações, eu nem lembro se ele concorreu ao Oscar, viu?
Mas talvez ele tenha até concorrido. Ganhou vários prêmios. Ganhou vários prêmios ele. Prêmios individuais no autor do filme. Foi realmente muito interessante aquilo ali. Pois é, muito bom. Eu gosto muito da saga Shrek. Acho que pra mim, das animações, é a minha favorita. Não sei pra vocês. É muito marcante as músicas, né? As músicas de Shrek, assim, você sabe que é uma produção as músicas diferenciada, porque geralmente, assim, os filmes da Disney, as animações é sempre um musical, né? Sempre tem aquelas músicas que tem aquela música-chave que define o filme, isso. Mas Shrek não, ele tem várias músicas que são pop, assim, são famosas, né? Só que aquelas músicas, quando você escuta, você remete automaticamente ao filme Shrek, né? O Hallelujah, que o pessoal gosta muito, né? E aquela cena do primeiro filme, nossa, é muito boa. É verdade. A Need Hero, que é do segundo filme lá, quando tem aquela parte que eles estão fugindo, né? Da prisão. Nossa, aquela cena ali, aquela música, eu vim descobrir nesse filme, né? E toda vez que toca... Aquela trilha sonora é perfeita. De Ultimato aí, né? Usaram no muito bom mesmo. A dar com pau aí, essa música. Foi. E eu vi até uma montagem. E foi? A cena do final de Ultimato, eles usaram essa sabia música. Não. Nossa, muito boa. E... Caramba, eu sei que no terceiro filme eles usam aquela música Barracuda, eu acho. Barracuda, né? A galera aí que jogou Guitar Hero aí vai conhecer essa daí. Não esquece nunca. Esquece não. Barracuda mesmo. Pois é, velho. Eu não sei, eu acho que essa Barracuda, se eu não me engano, se eu não tô enganado, tocou também em Thor, não foi? Ou foi uma semelhante? Eu não lembro. Barracuda. Eu não lembro também, acho que foi uma semelhante. Não foi a Barracuda, não. A gente tem também no terceiro filme, né? A trilha sonora é composta por algumas músicas interessantes. São 7 ao todo. A gente tem a Barracuda, né? Que é interpretada por Fergie. Temos a Live and Let Die, que é interpretada por Paul McCartney e Wings. Olha só. Immigrant Song. Immigrant Song, interpretada por Led Zeppelin. Crimes, interpretada por Damien Rice. Do You Remember Rock and Roll Radio? Essa de Damien Rice é a que toca na hora que o Art, que o Shrek, né, ele é pego pelo Encantado e ele fala que o Art não devia estar ali, né? Aí ele vai embora, né, decepcionado com o Shrek, e começa a tocar essa música. Essa música aí me pegou, velho. Essa música realmente foi bem melancólica e também... Pra quebrar os corações. Pra quebrar os corações aí. Deixar a gente triste. Joker and the Thief também foi outra música. E Aria também, né? Ship My Safely Grace. Também foi a 7ª música que compõe a trilha sonora do terceiro filme, do Shrek terceiro. Muito legal, eles realmente acertaram na trilha sonora, viu? A gente observa também que no primeiro e no segundo filme a trilha sonora foi um pouco mais animada e no terceiro filme é uma trilha sonora um pouco mais melancólica, um pouco mais sad, triste, né, por assim dizer. E tanto é que quando o Shrek, naquela conversa íntima, né, com o Art, quando ele fala que o pai dele tinha abandonado ele, aí o Merlin acaba criando uma música de fundo aí muito... É muito engraçado aquela parte. Engraçado aquilo ali. É muito engraçado. E a gente consegue observar isso aí, que a trilha sonora foi um pouco mais séria, né, por assim dizer, menos animada, e teve uma musicazinha mais épica também, teve algumas mais épicas também, tocando no fundo aí. Assim, geralmente em trilogias, é verdade, viu? O início, né, do herói ali, a apresentação do herói, você tem o desenvolvimento dele no segundo filme ali, contestando muitas coisas que geralmente ele faz, né, a gente vê isso muito no Batman, tá, na trilogia Cavaleiro das Trevas, e no terceiro você tem aquele negócio, a queda, né, eu acho por isso que
essas músicas tão melancólicas, porque realmente ali é a derrocada do Shrek, né? É a queda do Shrek, né? É o momento de mais tensão, talvez, na vida dele, de mais problema. Tanto que Homem-Aranha, no terceiro filme, é tudo dando errado pro Peter Parker, né? Ele tenta fazer de um jeito, não dá certo, tenta fazer de outro jeito. E quando ele se entrega meio que aquele desejo mal, ele meio que começa a dar certo, né? Então, meio que acho que o filme ele tenta realmente passar essa fase na vida do Shrek, que é aquela fase mais difícil mesmo, melancólica da vida dele, onde as coisas não estão dando certo e ele está tentando o possível para que as coisas dê certo, mas ele acho que não tem mais força ali para suportar realmente, né? É verdade, e é interessante que isso também se comporta em nossa vida também, a gente se comporta dessa maneira. Por exemplo, eu digo por mim, eu geralmente quando as coisas não estão dando certo, eu escuto músicas um pouco mais gospel, né, cristãs, um pouco mais sad, assim, no sentido de que é mais ligado ao clamor, ao pedido de socorro, de ajuda, né? Enquanto que quando a gente tá indo bem, as coisas estão dando certo, aí a gente tá cantando aquela música mais alegre, né? Mais animada, mais animada, mas quando você tá triste, você tá cantando assim: socorro, Deus! Socorro, Deus! A gente passa do irmão Lázaro para esse socorro Deus. É verdade, passa do irmão Lázaro para socorro Deus. E assim, é no instante. Lembra de Jesus quando acorda. Ei! Pois é. Sim, é uma coisa muito, muito legal, muito legal. E o filme, agora vamos para uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu acho bem interessante. Muitos acham que o terceiro filme é o pior, né, da saga, né? A gente sabe que a saga ela é composta por 4 filmes. Exatamente. Aí muita gente acha que o terceiro é o pior dos 3. Eu tenho um apego, já é um apego emocional por esse filme, porque eu assisti ele, acho que eu tinha uns 15 anos, acho que por aí. Foi por aí. Esse filme foi lançado em 2010, se eu não me engano. Eu não lembro. Mas esse filme ele me pega muito, porque a gente pegava aqueles DVD pirata, né? Digam na pirataria, gente. Mas na época. Exatamente que veio no saquinho. Aí vinha logo a trilogia, que na época não tinha o 4º filme, né? Tinha só os 3. Aí esse filme, eu gostei tanto dele, mas ele era tão ruim porque era imagem de cinema. O áudio era horrível, mas eu gostei pra caramba desse filme. Exatamente. Pra mim, eu acho ele um dos melhores, né? Assim, há quem discorde em mim. Narrativamente, o que você acha, Zé? É um dos filmes mais que entra dentro do psique do Shrek, porque antes você vê o Shrek reagindo a coisas que estão fora do alcance dele, né? Tipo, tenho que resolver problemas de que a pessoa tá mandando essas pessoas para cá. Tenho que conhecer a família da minha esposa. Aí agora vem uma questão que o Shrek, ele tem a decisão que é dele, entendeu? Que ele tá agora no momento que é dele. Assim, talvez seja o filme que o pessoal menos gosta, porque os outros filmes são muito bons. E o pessoal acho que criou uma memória afetiva a esse filme. Os filmes são muito bons, né? Ele tem uma mensagem. Verdade. Ele é superior ao segundo na sua mensagem. Na sua mensagem, para mim, ele é superior ao segundo. Ele completa a mensagem do primeiro filme. No final, para mim, o final ali é perfeito desse filme, é dos melhores. Acho que tirando o primeiro, que o primeiro é sensacional. E o Shrek para sempre, ele trabalha muito com o seu emocional. Ele quer muito lhe enganar. Ele quer que você vá mesmo pela nostalgia. O Shrek para sempre. E esse aqui ele tem uma das mensagens mais legais, que é a mensagem do filme, né? Só porque você é um cara que parece ser mal, não quer dizer que você é isso, né? Eu acho que ele assim, é o que entra mais no psique do Shrek. Sim. E entende mais do Shrek, assim.
nesse ponto de vista. Para mim, ele é assim, pela tecnologia da época, a gente vê algumas coisas. Nos primeiros filmes, as pessoas elas eram um pouco muito parecidas umas com as outras, os seres humanos, né? Tirando alguns aqui e ali, eles eram diferentes. Mas nesse terceiro filme, você vê, pelo menos na parte da textura, do 3D, eles têm muito mais, assim, eles têm muita mais personalidade, cada personagem, né? É claro que às vezes existe uma limitação, né? Não o comparar o Shrek, o terceiro, com o Para Sempre, que já é muitos anos depois, a tecnologia já tem melhorado, mas esse filme, na época que ele saiu, ele foi um bafafá grande, porque assim, a tecnologia que foi usada nele era cena de ponta, era muito boa. Eu me lembro de comerciais sobre o Shrek terceiro falando de coisas que foram feitas com ele, o 3D que foi feito era diferente dos demais, a forma que foi feita, a modelagem que foi feita, né? E eles têm umas sacadas visuais muito boas. Eu também acho que é porque, como o filme ele tem uma proposta diferente dos outros, também o pessoal tende a entender um pouco também ele um pouco diferente, assim, acabar deixando ele meio como o filho rejeitado, assim, o filho mal criado, filho mal, né? O filho que não é muito bem visto. Mas eu gosto muito desse filme. É verdade. Eu gosto bastante. E você, João? É muito interessante sobre essa questão do gráfico, da animação, a animação em si, dos 4 filmes, na verdade. Desde o seu primeiro filme, a gente já observa que já era um gráfico, uma animação muito avançado para a época. A gente observava que tinha muito detalhe, tinha muita riqueza na animação. E é lógico que não era perfeito, né? Mas realmente estava num nível que só depois de alguns poucos anos depois, é que vieram animações mais parecidas, de um nível mais parecido que até o primeiro filme de Shrek, né? A gente observa também que alguns personagens, assim, no primeiro filme, não mostrava ele completamente, ele por completo, né? Acho que justamente para economizar, ou acho que algum tipo de recurso, né? Não sei. Acabava que o personagem aparecia somente uma parte de cima dele, não mostrava rosto, nem nada do tipo. A gente observa que no segundo filme, no terceiro filme em diante, os personagens já aparecem com muito mais riqueza de detalhe, com um gráfico mais avançado, um sistema muito mais complexo, mais elaborado, né, para apresentar essa animação. Acho interessante tudo isso aí, e é bom a gente lembrar que o filme Shrek, né, desde o seu primeiro filme até o primeiro filme em si, ele já é muito antigo, ele tem muito tempo e uma animação muito boa para a época, tanto é que foi sucesso de vendas, né? A gente não pode negar isso. Só conta uma história. Você lembra daquele filme, o Hulk? O primeiro Hulk que teve? E sobre... O povo diz que o Shrek tem o 3D melhor do que o Hulk, isso aí, tá vixe. ligado? Mas eu gosto daquele... Não, Mas aquele 3D realmente tava inassistível, legal, assim. viu? Eu gosto, mas não, na época eu não Era gostei. Né? muito Na época eu ruim. achei bem estranho. Você gosta? 3D. Mas hoje, o 3D, o pessoal diz que o Shrek tá mais convincente, mais realista no primeiro filme do Shrek do que o Hulk naquele filme. O pessoal dublar, velho. Eu acredito, viu? Eu acredito, porque na época que eu assisti eu acredito. Acho que é Na época que eu assisti o Hulk, esse primeiro aí, acho que é de 2000, né, esse Hulk? Se eu não tô enganado. Rapaz, quando eu assisti, ele me pegou porque eu era mais novo, não entendia muito de filme, não entendia muito dessa questão do CGI, não olhava os filmes sobre essa perspectiva. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já olha com um olhar mais crítico, né? A gente olha... Pois é. E dentro do Shrek terceiro,
Rapaz, as ambientações de Shrek, no geral, da saga, eu acho muito legal. Quando ele tá no pântano, quando ele tá no reino de tão distante, quando ele sai em busca do Arte, para ele ser o rei. Uma coisa interessante sobre essa parte quando ele chega no pântano, eu acho muito curioso, porque assim, lógico que era um sonho, né? Quem assistiu o filme vai observar que ele tava tendo um pesadelo, né? Literalmente ali. Ele teve um pesadelo dentro de outro pesadelo. O cara tem muito sonho mesmo, é um José. Aí. É o José. É um José, rapaz. O José é o contrário, né? Mas o José também tem o sonho ruim com as vacas magras, né? Do Egito lá. Realmente. Mas assim, eu digo o José assim no contexto de sonhos, né? Porque ele estava tendo muito pesadelo, né? Em relação ao medo de ser pai, né? Mas esse assunto a gente vai abordar depois, né? Para agora não. Exatamente. É o seguinte, é interessante que quando ele está no sonho, viajando, né? Para ir em busca de arte, né? Ali, ele simplesmente, do nada, sem explicação nenhuma, ele cruza o oceano e para simplesmente do lado da casa dele, de frente para a casa dele, assim, tipo assim, eu fiquei pensando, mas que rio é esse que dá para o mar, meu Deus? Eu fiquei perdido ali e fiquei achando que tinha algum rio ali que tinha ligação com o mar e desaguava lá e tal, mas era um pântano. E não tinha eu não me recordo, eu não sei se alguém viu o primeiro filme, né? E me recorda esse detalhe, se tinha realmente um lago que era ligado ao mar, né? Para ele chegar a tal ponto ali no navio, né? Coisa mais interessante. Bem interessante isso aí. Aí isso aí já vai entrando na mensagem do filme, mas vamos devagarzinho aqui. Pronto, o que eu acho legal, né? Ele ir procurar a arte, né? Por causa que o rei tava doente, tava pra morrer. E no caso, morreu, né? No filme, durante a narrativa. Ele diz que existia, assim, um herdeiro, né? Que no caso era o Art, que é um pseudônimo para o rei Arthur, né? Da literatura, dos livros. E que ele seria um parente distante de Fiona. Então eles vão em busca desse rei, dessa pessoa, desse jovem que seria candidato ao reinado. Só que a pessoa principal, que era para ser o rei, a primeira, como eu posso dizer, a primeira pessoa que era para ser era Shrek, né? Tava em cima do Shrek ali. Sim, exatamente. Mas... O Shrek era para ser o herdeiro principal, né? Porque era casado com a filha do rei. Exatamente. E o rei propriamente já o considerava como um filho. E ele tinha a intenção de passar, né? A coroa, exatamente. Engraçado que o Shrek, ele conta uma história muito triste da parte dele, né? Ele disse que o pai dele tentou comer ele já alguma vez. Botava ele para dormir com a maçã na boca e um molho de churrasco em cima. E no fim das contas ele ganhou um pai que mesmo que no segundo filme tenha sido um pouco difícil para ele, né, reconhecer o Shrek, né, o valor do Shrek no seu relacionamento com a sua própria filha, no caso a Fiona, mas ele mesmo disse que ao Shrek, né, que para ele era um orgulho ter o Shrek como um filho, né? Olha aí, o cara ganhou na loteria. Mas ele não queria aquela vida. Ele não gosta daquilo não, ele é mais do pântano, da lama, das coisas fedorentas. Verdade. Pode falar. Vai falar. Pois é, aí quando ele chega lá no colo. Pode dizer, Israel. Quando ele chega lá, né, na cidade, lá no colégio, quer dizer, do Colégio do Arte, ele vai lá procurar, né, pelo menino. Ele passa, né, pelo Lancelot, né, personagens muito conhecidos pelos livros, né, e é legal a forma com que o autor traz, ele meio que inverte, né, os valores. A gente pode perceber que no filme o vilão é o príncipe, né, o príncipe encantado, que devia ser o herói, né. Devia ser o herói. O Arthur, né, que é o Art, né, na história, é um mané, é um medroso. É um mané, na história é um mané. E a gente sabe que o Arthur,
na nossa literatura, né? Ele não é um mané, ele é um guerreiro, um homem conquistador, né? Isso, e que levantou uma espada que ninguém conseguiu tirar de uma rocha, né? A famosa Excalibur. Exatamente, verdade. E o Merlin é praticamente um idiota, o Merlin, o idiota do filme. O Merlin não é um idiota, peraí, calma. O Merlin é um cara que tá se aposentando. Não, mas é muito engraçado, né? Quando eles naufragam, né, o barco, aí o Shrek, né, ele fala pro Arthur, dizendo, você vai ser pai. Aí o quê? Pai? Não, pai. Você vai ser pai, meu amigo. Essa piada é muito boa, velho. Aí eles partem, né, pra encontrar com... Aí eles partem lá, né, vão... Eles se perdem, quer dizer, na ilha. Aí eles vão em direção a encontrar a casa. O Arthur reconhece, né? O Merlin, que era professor na escola dele, estava aposentado, né? Como o João disse. E é engraçado quando ele aparece, ele come pedra. É um negócio bem tosco mesmo. Não, eu disse, não, obrigado, eu já comi uma rocha enorme antes de vir pra cá. É engraçado, velho. Aí eles querem voltar, né, pro reino de tão distante, porque o Encantado tem invadido, né, o reino, né, juntamente com os vilões. Isso é muito engraçado também. O príncipe se unir com os vilões, né, para invadir o reino. Olha que contraste, né, nesse negócio aí que a gente encontra. Israel pode falar um pouquinho sobre esse contraste aí? Desde o primeiro filme, na verdade, né? O imperador, que ele sempre é visto como grande, como um cara alto, né? É uma piada, né? Que é um cara bem baixinho e um cara do mal, né? Um cara muito mal, um cara muito maligno, assim. Ele não pode ser grande em altura, mas a sua maldade é muito grande, viu? E aí no segundo filme a gente tem aquela inversão, né? Tipo, a fada madrinha que deveria ajudar, que deveria servir, que deveria cuidar, né, da Fiona. Na verdade, é só uma tramóia para o filho dela, né, ser o rei, o rei de tão distante. E aí você pega no terceiro filme o Encantado, né? E é muito engraçada a introdução dele no filme, é sério, é muito engraçada mesmo, porque começa daquele jeito como no segundo filme, né? No segundo filme é muito massa, aquela parte que ele chega lá, né? É muito engraçado. Aí ela tira uma flecha, vem um cavalo andando pelo deserto. Aí lá você vê o cara em cima de um cavalo, pô. Um cavalo de brinquedo, de mentira. Não, aquilo é muito engraçado. Aí o cara tá atuando, é uma peça, pô. Cavalo. Não, e o pior que é uma piada com Shakespeare, tá ligado? Tem uma piada com Shakespeare. Tem um cara lá que parece com Shakespeare. É uma peça de teatro. Tá na plateia assistindo. Sério. Aí tem... Aí tem o... É verdade, reparei nisso. Sim, é verdade. Tem um cara lá pra isso é um sacrilégio com Shakespeare. Eu sou defensor dele. Mas quem gosta de Shakespeare temos aí, um militante. Shakespeare tirava todas as suas ideias, viu? É tudo por causa do Morfeu aí, né? Mas voltando aí, Hamlet é muito bom. Aí na cena lá tem os amigos de Shrek. Tem o Hamlet também. Cara. Então você percebe que o personagem tá derrotado ali, porque ele virou uma piada pra sociedade, né? Ele que era o herói, agora na verdade ele é a piada, né? O grande vilão, né? Ali ele foi o grande vilão na verdade da sua própria história, né? Porque ele viveu tudo aquilo ali e conseguiu chegar no fundo do poço, né? E aí nós vemos ele indo pra lá, pra aquele bar onde os caras, né, são vilões, eles geralmente ficam, né? E ali você tem vários vilões dos filmes, né? Que eram filmes da Disney, né? Você tem a Bruxa Má, você tem o Rumpelstiltskin, que aparece depois no outro filme. Você tem o... bem diferente, né? Ali tem um furo, porque no outro filme ele tem uma cabeçona e ele parece um cearense, né? Aí percebi isso lá, aí. Né? Desculpa, viu? Não.
A nossa audiência e a nossa audiência, a gente não tá generalizando. Não é todos os cearenses que são pequenininhos, não. Aí tem aquela cena lá que você né? o personagem ali, ele tá não gera rivalidade. Ele tá disposto a fazer tudo pra conseguir a sua vingança, né? O filme do Shrek, ele tem o arco do próprio Shrek, tem o arco do Encantado, que é o arco da vingança, né? Ele quer se vingar de tudo que aconteceu com ele. Ele quer tudo que ele queria, que ele deve ter por direito, porque ele é o Encantado, né? E ele o feliz para sempre dele, que é por direito dele, porque ele é o suposto herói. Ele quer o feliz sempre dele, né? E é engraçado que nessa cena tem até a Chapeuzinho Vermelho, pô. O Chapeuzinho Vermelho tá lá no bar roubando as pessoas. Nossa, se você parar pra ver, tem ela lá. Eu vi isso depois não reparei. E aí ficar anotando os personagens. Aí tem até as árvores, né, da Branca de Neve, aquelas árvores grandes. Aquelas árvores, não, a piada das árvores é muito boa. E aí você tem o arco do personagem. As árvores é muito engraçado. E uma pessoa que tá derrotada se levantando. É um típico arco mesmo de personagem de vingança, né? Se a gente olhar em Kill Bill, pelo menos no Kill Bill 1, você tem lá a Beatrix Kiddo, né, derrotada ali no hospital, em coma, e depois já sai do coma. No momento da derrota, ela se levanta para começar a sua vingança. E aqui também, o Encantado tá derrotado lá na sarjeta. Tanto que quando ele sai do teatro, né, de onde ele tá fazendo a peça, ele vai assim pro camarim e é um beco lá, pô, é um beco com um espelho assim na frente de uma parede, e lá ele vai chorar, pô. E é muito engraçado, que vida, que derrota, né? Um cara que poderia ter tudo, mas não tem nada, né? Que vida, não né? Não adianta, né? Você querer que derrota. o mundo todo e perder, né, a sua alma, que basicamente pronuncia a história aí do Encantado, né? É verdade. Sim. Muito legal mesmo. Outra coisa também que, sim, voltando lá para a parte em que eles estão lá na floresta, estão com o Merlin, né? Ele começa a fazer a jornada da sua alma, que eu acho muito engraçado aquilo ali. Né? Que o João já até falou que ele coloca até uma musiquinha, né? Pra eles. Eu acho muito engraçado. É assim, ó. Desse jeito. Aí eles começam a falar, né, sobre os seus pais. É engraçado que o Arthur, ele fala pro Shrek, né, que depois eles se reconciliarem, né, ele fala pro Shrek usar sabonete porque ele fede. Aí Shrek diz, eu sei. Aí depois, né, de toda essa jornada da sua alma que o Merlin faz, né, aí eles conseguem convencer ele pra fazer o feitiço para eles voltarem, né, pra tão distante. Aí, né, aí, meu amigo, acontece o imprevisto, né? Nem tudo sai como a gente quer, né? A gente às vezes quer fazer algo pressa. Olha só o adendo. Às vezes a gente quer pegar um atalho, né? E por pegar um atalho, acaba alguma coisa dando errado no meio do caminho. E o que deu errado aí, meus caros amigos, foi o burro e o gato de bota ter trocado de corpo e vice-versa. Exatamente, eles deram as mãos, no caso as patas, né? Eles deram as patas, deve ter sido isso que causou o feitiço ter esse efeito colateral, né? Mas realmente foi isso mesmo, se eu não me engano foi isso mesmo, que aparece até o efeitozinho, né, deles trocando de corpo. É muito engraçado essa parte aí. Foi muito boa. E quando eles estão chegando no reino, né? Que depois eles serem teleportados, né? Pelo feitiço do Merlin. Eles chegam no reino, o reino já não se chama mais tão distante. Né? Se chama Vou embora. Vou embora. Não quer você aqui mais, não. Então, e o engraçado também é que o Shrek chega pra o Arthur, né? E diz, você vai assumir esse trono sim, senão eu vou chutar sua bunda pra tão distante se você não sair de perto de mim. A gente esqueceu de desse falar jeito. E agora eu gostaria de falar um assunto que seria a mensagem central do filme, né? Que é a fuga da responsabilidade. Pode dizer. Colocar ali naquela sociedade, naquele meio ali, só que de forma nenhuma ele consegue, né? Tenta lá fazer
A cerimônia da espada, e mete a espada na cabeça do É cara, verdade. pega, Tentando vai exercer batizar o papel de rei. navio, aí ele empurra o navio, depois rebola o champanhe e quebra o navio todinho. É muito bom. É muito engraçado. Aí tem a cena lá do... Pega fogo. É tudo pra dizer que o ogro, ele não serve pra ser rei, né? Você pode colocar... Seria tipo isso, a mensagem que ele quer passar, né? Que é um cara muito bruto. Eu sou suspeito a dizer que o Shrek, ele fez isso premeditadamente, Assim, já Pô, para pegarem ele e a cena que ele tá com aquela roupa toda de almofadinha, né? Todo Pois de, é. de cor, de realeza. Aí ele tá, a calça tá pinicando, é muito boa, velho. Aí tem um cara chamado Tremelico. É muito engraçado aquela cena, velho. É muito boa, é muito boa, velho. É verdade, lembrei disso mesmo. Aí ele diz, que engraçado que o Shrek fala assim, ei, você, qual é o seu nome? Aí ele chega lá com um cabo de vassoura. Ele chega lá com a vassoura e diz, meu nome é Trimilico. Aí o Shrek diz assim, gostei. Começa aí. Pois é, né? E tipo, pra época, né, ele abordava uma mensagem. A gente sabe que o filme Shrek, né, ele foi vendido como classificação, acho que foi livre, se eu não me engano. Classificação livre. Pois é, mas ele aborda temas muito adultos, aborda uma temática muito adulta. Eu vou citar uma aqui, posso citar, Alisson? Pode ficar à vontade. Uma coisa que chama muita atenção assim, para quem conseguiu observar, principalmente o primeiro filme, quando estavam sendo ali reunidos, né, as criaturas mágicas pelo Lord Farquaad, né, estava comprando as criaturas mágicas, né, e dava para perceber que era um contexto na época de pobreza, né, que a população estava passando ao redor daquele principado, né, e a gente observa que a câmera ela quis focar em personagens específicos para inserir eles na história e para que a gente pudesse observá-los. Só que quando a gente tem criança, a gente não costuma, né, como a gente adulto, né, não costuma assistir com as crianças o filme, né, e acaba não observando esse detalhe, mas as crianças assistem, né, e etc. Só que elas não têm muitas delas não têm essa capacidade de observação como uma pessoa adulta pode ter, né. Elas não têm essa maturação como um adulto tem, realmente, é verdade. Exatamente. E aí é interessante que o filme mostra a cena do pai urso, da mãe ursa, juntos numa mesma jaula, e o filhinho deles numa jaula separada, numa jaula pequena ao lado, né? E quando há aquela rebelião das criaturas mágicas, né, contra o Lord Farquaad, e todo mundo acha que o Shrek pode ser o salvador da pátria, né? Pode ser o Moisés, o libertador, né? Das criaturas mágicas ali. E a câmera volta para ele, né? A câmera volta para os ursos, né? Então lá, o pai urso e o seu filho estão tristes, né? Enquanto todo mundo tá lá irritado, irado, querendo matar o Lorde a todo custo, com faca na mão, com raiva de tudo que estava acontecendo. Estava lá eles dois tristes ali, sentados numa poltrona, né? A gente observa isso aí. E há um detalhe, a mãe urso tinha uma fitinha rosa, que era como se fosse um prendedor na parte de cima, na testa, né? Vocês lembram disso? É um lacinho, né? Lembro, sim. Era um lacinho. E o interessante é que na cena em que aparece lá um pouco tempo depois, né? A cena do Lord Farquaad no seu castelo, né? No seu castelo, ele deitado lá nos seus aposentos, na sua cama. A câmera, de novo, ela faz questão de mostrar algo específico. Esse algo específico era justamente a mãe ursa, que ninguém sabia o paradeiro, onde ela estava, para onde é que ela foi, o que tinha acontecido com ela e o que poderia ter acontecido com essas criaturas mágicas, né? Ninguém sabia o paradeiro. E ela aparece lá, eu vou falar aqui, mas se tiver alguma criança aqui, que os pais aí cheguem aí. Dificilmente a criança, mas pode ser.
A mãe ursa, a mãe ursa foi simplesmente morta, foi morta e virou tapete de chão para o Lord Farquaad passear por cima, cara. Quando eu olhei para isso aí, eu fiquei um pouco parecido, boquiaberto, mas que coisa louca. O cara simplesmente matou a mãe ursa, tirou todos os órgãos internos dela e transformou ela simplesmente num tapete, tá entendendo? E um filme de indicação infantil, livre, né? Com uma abordagem tão forte como essa daí, que pouca gente conseguiu observar, né? Essa questão aí. E se vocês quiserem confirmar o que eu tô dizendo, é só assistir o filme 1 novamente. E vocês vão poder ver que realmente isso é um fato. O filme aborda, sim, muitas questões que são um pouco mais complexas para uma criança entender, para uma criança conseguir identificar. E se ela identifica, ela vai perguntar, mas o que é isso, pai? O que aconteceu? E o que o pai vai falar? Que o Lorde simplesmente matou a mãe ursa, tirou as tripas dela, tirou os órgãos internos e transformou ela num tapete para andar por cima? Você vai dizer que isso é legal para o seu filho fazer também, futuramente, por assim dizer, tá entendendo? E há muitas outras coisas, né, que tornam esse filme interessante em todos os seus contextos e seus temas abordados, né? Mas vamos pegar agora e vamos chegar agora na parte que interessa, né? Que a gente vai abordar com vocês sobre a questão da responsabilidade, não, Alisson? Isso, exatamente. Eu acho muito interessante porque o Shrek, né, a animação infantil, só que ele aborda, né, esses temas mais adultos. E uma cena que eu acho interessante, logo no início do filme, né, a Fiona e o Shrek, eles discutindo sobre a possibilidade de um possível bebê que eles vão ter, né, um ogro bebê. E o Shrek, ele não quer, né, a gente vê que ele tá ali sempre fugindo, né. Ah, mas o ogro bebê, né, dá muito trabalho, faz muito cocô. E tipo, é uma das mensagens, na verdade é a mensagem central do filme. Tanto do Shrek, tanto no arte também. Exatamente. A gente observa isso de maneira paralela. É interessante que na questão do Shrek, eu acho que nessa questão dele não querer ter o bebê era mais pelo medo das coisas pelas quais ele passou quando era mais novo, né, em relação ao pai dele. Os traumas, né, que ele tinha. Exatamente, os traumas que ele tinha, né, podia estar sendo uma barreira para que ele aceitasse e ter essa alegria junto com a sua esposa. A esposa dele queria, tinha chegado a um ponto do relacionamento entre eles que ela queria realmente ter um filho, né? Só que Shrek ele tinha medo, né, de como ia ser aquilo. Tanto é que ele fala, mas bebês, eles dão muito trabalho, bebê, você tem que estar trocando fraldas, você tem que estar alimentando, eles fazem muito cocô. Agora imagine um bebê ogro, vai ser muito cocô, vai ser muito choro. Ele começa a falar N coisas que acabasse desanimando a Fiona a ter um filho, né, ali, só que para o azar dele ela já estava grávida. Já estava grávida, pro azar ou sorte, né? O azar que é sorte. Isso, o azar que é sorte, exatamente. E a gente vai falar isso depois, né? Vai falar sobre notícia, isso. Não, você é pai. Aí o cara fica assustado, né? Fica completamente ali enlouquecido, assim, angustiado, porque vai ser pai. E isso acontece muito, e às vezes é muito retratado em filmes, assim, filmes dos anos 80, às vezes a gente vê muito isso, aquele filme Passar a Sessão da Tarde, sobre aquela síndrome do pai. Você vai ser pai, e aí o cara já começa o corpo, né, ficar frio, e ele começa a querer desmaiar e tal, né? E assim, às vezes a gente até vê essas coisas na vida real, né? Alguns caras uns irmãos, algumas pessoas que a gente conhece, às vezes quando recebe a notícia que vai ser pai, já fica logo angustiado, né? Com aquela notícia, ou que não pensa em ter filho naquele momento, né? É uma coisa bastante interessante. Isso, é verdade. E a gente vê, né, essa fuga da responsabilidade do Shrek, tanto dele ser pai, né, ele
fugindo da paternidade, quanto também da responsabilidade do reinado de tão distante. É uma característica muito dele. Aí tem também o Art, né? Que ele foge da responsabilidade, né? Que o Shrek estava trazendo, né, para ele, dele ser o rei de tão distante, né? Os dois estavam fugindo das suas responsabilidades. Todos os dois eles têm direito. O interessante é que no caso do Art, né, a gente observa que ele, no princípio, ele fica empolgado, né, de uma forma de que ele estava deixando de ser um mané para ser um rei, de ser um cara que era só um motivo de piada, porque é muito interessante. Eu vou governar o mundo e vai ser o bicho. Vocês viram a parte que hoje nerds prenderam ele numa parte alta, assim, tipo, era como se fosse uma cesta de basquete, era isso? Prenderam ele naquele negócio ali e era engraçado porque, assim, os caras que são zoados estavam zoando o Art, tá entendendo? Então ele era, como a Alisson disse, a nata da nata, né? O cara que... Ele era a bactéria que estava em cima da nata. Era o zoado dos zoados. E aí a gente observa que o Art, ele de princípio, ele aceita aquilo com muita empolgação. Tanto é que ele dá um discurso, todo maravilhoso sobre a questão de terem o ignorado, de não saber que ele seria alguém na vida e tudo mais. Porém, aí a gente observa que mais na frente, depois que ele vê o Shrek, ouve o Shrek falar, e o burro e o gato também falar sobre as responsabilidades que ele ia ter com o reinado, com o reino, e também sobre os perigos que ele ia passar, né, quando ele cita lá a questão de ele, como um rei, ter que ter obrigatoriamente um provador. E ele pergunta, mas o que é isso? É aquele cara que vai provar a comida do rei antes do rei comer para ver se não está envenenada. Ele se borra de medo de uma maneira que ele pega o leme do barco, ninguém percebe que ele sai de cena ali, ele simplesmente sai e começa a querer sair, fugir, literalmente. É verdade. Pois é, né? E tem essas questões aí. Só que no final, né? No final do filme, ele acaba aceitando o Art, né? E ele tem ambos têm as suas redenções, né? Como eu já tinha conversado com Israel. Né? O Shrek, ele tem a sua redenção, né? Ele aceita a paternidade. Tinha, né? Ele não ia abortar o bebê, né? Todos aqui são contra aborto, viu, gente? Não. Exatamente. Aí ele aceita o reinado de tão distante e Shrek vai cuidar da Fiona, né? Vão morar no pântano, eles voltam pro pântano. Eu acho isso muito legal. Interessante é que os vilões tiveram sim o seu final feliz, né? No começo estavam lá todos amargurados, né? Largados, esquecidos pelo contexto geral de derrota que eles tinham passado, né? Em suas histórias míticas, né? E todos eles ali naquele contexto ali jogado na lama como se não tivessem valor nenhum, né? Como se não tivessem mais nada para apresentar às pessoas, né? E eles tiveram sim, acabaram tendo seu final feliz, e não foi da maneira vilônica, né? Não foi de uma maneira vil, com maldade, né? Eles acabaram aceitando com um poder interessante que o nosso querido Arthur tem, né? O poder de você conseguir, através de palavras, convencer alguém de que aquilo que ele está fazendo é errado, e acaba tocando ali todos os vilões de uma maneira surpreendente, todo mundo baixa as armas ali. E isso é interessante, que a gente pode pegar o texto da Bíblia que diz que o nosso apóstolo Paulo, disse que a gente não vence o mal com o mal, mas a gente vence o mal com o bem. A gente observa isso aí, não é isso? Que pode parecer muito parecido. É verdade, isso aí. Faz muito sentido. Encantado enquanto você é derrotado, você tem que tomar uma atitude e dar um tapa da mesma forma e conseguir aquilo que é devido seu. Aqui não,
você tem o seu valor e agora você precisa mostrar seu valor para o mundo, né? Pelas suas ações, fazendo a diferença no mundo, que é o que o arte é. A força, mostrar a força, passando por cima, sem respeitar regras, sem respeitar a vida do outro. Os camaradas aqui, gente, são crânio, eles são crânio. Eles conseguiram aqui pegar um versículo da Bíblia. Eu tô explicando pra vocês. Eles conseguiram pegar um versículo da Bíblia e colocar dentro do filme Shrek. Eles estão literalmente evangelizando com o Shrek. Mas é mais né? Aí o Shrek pega aquela cebola e, assim, essa frase ela é muito estudada quando você está estudando roteiro em faculdade de cinema, porque é uma frase que com poucas linhas sim. Personagem como um personagem profundo, porque é aquele negócio de que cebolas têm camadas, ogros têm camadas, tipo, sabe, a pessoa não é só aquilo que ela aparenta, ela é muito mais. Sim. E aí o terceiro filme, ele pega esse negócio numa veia assim, tão forte de que, olha, você pode ser vilão, você pode ser vilão, mas existe uma segunda chance pra você. Existe uma ela é mais que isso. Isso, existe camada. E é mais que o burro fala. O burro fala, bolos tem camadas também. É muito engraçado essa cena, apesar de ser brilhante, né? Existem camadas, né? Exatamente, existem camadas. É interessante, não é engraçado, que o Arthur, o Arte, né, ele conseguiu literalmente arrancar essas camadas dos vilões, né? Com palavras de não de mal, mas de fazer o bem, né? De que palavras de esperança, né? De que ainda havia uma chance, de que havia um jeito de fazer as coisas do jeito certo e eles terem sucesso sem precisar machucar alguém, sem precisar maltratar alguém, enfim, e ele conseguiu ir descascando essas cebolas, né? Aquela ruma de vilões ali, o Capitão Gancho, o Peter Pan, ele conseguiu descascar aquela ruma de cebola ali e tirou ali e conseguiu pegar o restinho que tinha de humanidade neles ali e chegaram a... Gente, eu digo o restinho de humanidade porque quando o Arthur falou que o culpado de as coisas não darem certo era daquela pessoa e ele apontou para uma pessoa bem baixinha ali na frente. Engraçado. O cara já... Todo mundo... E a culpa de tudo disso é você. É ele! É muito engraçado essa parte. Todo mundo queria matar o cara, queria matar ele porque aquele cara tava impedindo os vilões de conseguirem terem como prêmio aquilo que eles queriam, né? De alcançar seus objetivos, tá entendendo? Então, era um negócio ali que já tava praticamente, a gente poderia dizer, né? Que há pessoas que parece que não tem esperança, que não tem mais oportunidade, não tem jeito, que já foi tão escanteada, tão jogada de lado que ela está andando agora praticando maldade, mas de alguma maneira, de alguma forma, a gente consegue descascar essas cebolas e conseguir extrair o bem que ainda existe, porque as pessoas não nascem mais. Eu não acredito nessa história de que as pessoas nascem mais, as pessoas nascem com a raiz do pecado dentro de si, naturalmente, porque eles nascem com a tendência maliciosa, né? Com a tendência ao mal, mas elas não são... Exatamente, não são naturalmente más. Não são naturalmente más. Então, é o seguinte, então o Arte ele conseguiu extrair esse negócio interior deles, né? A bondade que ainda tinha um fio de esperança. Tanto é que tem uns ali que queria ser cantor, uma queria... ele começa a falar dos sonhos deles. Tem um texto a bruxa queria abrir um salão de beleza na França. Enfim, tanta coisa interessante e cômica, né? Assim? É verdade. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória do Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete
em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. E esse texto é bastante interessante porque às vezes a gente está numa situação difícil, né, complicada, e a gente às vezes sofre, né, e a gente se pergunta às vezes por quê, né, dessas coisas. E às vezes a gente sofre sendo cristão, né? Mas aí o apóstolo Pedro ele vai dizer, olha, se sofrer por causa de Cristo, glorifique o nome do Senhor por isso. Bem-aventurados sois, ele vai dizer. Nesse texto que ele diz, né? Mas que nenhum sofra como homicida, ladrão ou praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, né? E eu olho para esse exemplo dos vilões e eu acho interessante demais, porque eles estão na derrota, no momento mais difícil, né? Mas eles conseguem ali dar a volta por cima, né? E da mesma forma o cristão, ele às vezes está sofrendo, está com desesperança, mas ele consegue dar a volta por cima, né? E isso tudo é para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, né? E isso é fantástico, né? É incrível. Tem um outro. É verdade. Verdade. Muito bem colocado esse versículo aí. O que realmente importa é o que você pensa de si mesmo. Se existe uma coisa que deseja muito, ou alguém que realmente quer ser, saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você. Eu? Pega ele! Então, pessoal, trazendo esse assunto do filme para a Bíblia em si, né, falando sobre essa temática de fuga de responsabilidade, nós queremos trazer o livro de Jonas, que vai falar sobre o profeta Jonas, que ele fugiu do propósito de Deus, né, uma responsabilidade que foi inquirida por Deus a Jonas, né? E a gente consegue traçar alguns paralelos com o filme Shrek terceiro. Gostaria de comentar aqui com os integrantes, né, nossos amados irmãos Israel e João, né, para a gente comentar um pouco sobre a história de Jonas, né, o Jonas do profeta Fujão. Queria que vocês falassem alguma coisa sobre este profeta. E Deus ele usou de graça com Jonas, na minha opinião, né, porque Jonas estava fugindo. E até certas vezes interrogou o Senhor, interpelou ele, e o Senhor foi bem paciente com Jonas. Quero que vocês falem um pouquinho sobre o profeta Jonas. Diga aí. Exatamente, né? Deus ele foi realmente muito paciente com Jonas, por muito menos, né? Vou dizer assim, muito menos entre aspas, né? Deus ele fez o chão se abrir, engolir gente. Deus fez raios descer do céu e destruir um povo que estava lutando contra Israel. Enfim, Deus ele tem muita graça em relação a gente, mas ele também chega a um momento em que ele está ali no limite, e Abraão sabia muito bem disso, né? Quando Abraão ele falava com Deus, né? E disse assim: Senhor, não te irrites comigo. Mas eu queria só falar isso assim: se tiver só 10, o Senhor chega lá, o Senhor dá, o Senhor não destrói aquela cidade. E Deus dizendo: se tiver 10, não destrua não. Enfim, e simplesmente eu acho que Deus de certa forma talvez tenha ficado irritado, né? Não sei porque, mas o interessante é que simplesmente quando Abraão olha para o lado, Deus simplesmente evaporou, sumiu. Sumiu ali, não deu mais nem oi para ninguém ali. Tipo, eu vou embora antes que ele diga: se tiver só um, eu vou deixar a cidade lá inteirinha ainda. Tipo isso, tá entendendo? Tô entendendo.
Jonas foi interessante, né? Porque Deus ele chamou Jonas sobre um propósito evangelístico, profético, evangelístico, né? De profetizar a destruição de uma cidade que estava cometendo muito pecado e o seu pecado já tinha chegado até a presença de Deus, tinha chegado até as suas narinas e estava cheirando mal perante o Senhor. Então, Deus envia Jonas como mensageiro do apocalipse para aquele povo, da destruição. Exatamente. E Jonas, é interessante que Jonas, ele, apesar do livro ser pequenininho, Jonas, ele demonstra ter muita intimidade com Deus, porque quando ele diz assim para Deus no final, né? Isso aqui a gente vai comentar depois com mais riqueza de detalhes, mas ele chega a dizer para Deus que ele sabia que Deus não ia destruir a cidade. Ele sabia que não ia destruir a cidade porque ele é um Deus misericordioso, bondoso, até mesmo com os ímpios, porque os ímpios e os gentios, né? Os ímpios é questão de impiedade e gentios, né? O povo que era fora da sociedade israelita, né? Não tinha nacionalidade israelita. E é interessante que Jonas, ele já conhecia Deus, ele tinha tanta intimidade que ele sabia que Deus era muito misericordioso e que se aquele povo, ao ouvir a mensagem, se arrependesse, Deus também ia se arrepender do mal que ia fazer contra aquele povo. E interessante que o povo realmente se arrependeu de tal maneira que se vestiu de pano, de saco, de cinza, e o próprio rei também fez a mesma coisa, e sacrificaram muitos animais em honra a Deus, né? E clamaram dias ali pela misericórdia, né? Para que não viesse a destruição, porque eles sabiam, já tinham ouvido falar da destruição também de Sodoma e Gomorra, né, Israel? E assim, é interessante porque o pessoal fala muito sobre Jonas assim na igreja, a gente conhece bastante a história dele, né? O que a gente geralmente lembra mais de Jonas é isso, né? A sua fuga e o peixe, né? Que o engole, né? Mas existem muitas outras passagens bíblicas que falam de Jonas, né? A gente tem uma lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, 26 ali, que vai falar sobre Jonas e vai falar sobre uma profecia que o próprio Jonas, filho de Amiatai, que é o nome, né, que é dado a ele como o pai dele, que é dado o filho de Jonas, Isso. e referente ao lugar onde ele mora. Então é o mesmo profeta, porque tem isso e isso que indica que é a mesma pessoa. E aí o profeta Jonas, ele é um cara, como você falou, que ele demonstra ter muito aquele relacionamento com o Senhor e ele é muito achegado. Porque assim, quando Deus fala com ele, ele já sabe o que é que Deus quer. Ele já entendeu ali qual o propósito que Deus quer com a cidade de Nínive, né? E historicamente, aquele processo que a cidade está passando é muito interessante, porque Nínive naquela época era uma das capitais do Império Assírio, e eles estavam passando muitas dificuldades, muitos problemas, né? E era um povo muito idólatra, né? No livro de Naum, quem quiser se aprofundar mais sobre essa história do livro de Jonas que é apresentado, no livro de Naum vai falar sobre a cidade de Nínive. No livro de Sofonias também vai ter uns trechinhos sobre ela, e vai falar como aquele povo daquela cidade era um povo ruim, né? E como o próprio irmão João de Deus falou, que no texto em Jonas vai dizer que aquela imundícia, aqueles pecados já tinham subido até Deus, né? Tinham chegado até Deus e Deus não estava aguentando aquilo, né? E ali nós vamos ter o pessoal ali da cidade de Nínive, é um povo muito malicioso, era um povo que praticava muita coisas esotéricas, a idolatria, eles eram incrédulos, eram cruéis. Exatamente. Eram muito voltados para a prostituição, para o esoterismo, para a bruxaria, para a exploração comercial. Então, isso é revelado lá no livro de Naum. E como aquela cidade era uma cidade inimiga do povo de Israel, que aqui nós temos que fazer a distinção, né? Que às vezes a gente vai ler o livro,
texto bíblico do Antigo Testamento e a gente não sabe muito bem onde é que ele se localiza na cronologia de Israel. E esse texto em Jonas, ele está ali mais ou menos no período de 782 a 753 a.C., que é a época ali que mais ou menos eles imaginam que foi escrito ali, eles datam a escrita do livro de Jonas, porque a datação da outra profecia está mais ou menos nessa época. Então, eles baseiam mais ou menos aí. E esse período aqui em Israel é um período muito importante, porque aqui já foi quando o reino né, de Israel já havia se repartido em dois reinos, né? O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E aqui nós entendemos uma coisa, porque se lembrarmos nas histórias, o reino do norte foi invadido pela Assíria. E a cidade de Nínive era a capital, nessa época, da Assíria, do Império Assírio. Então, quando Jonas ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, e vai até a cidade, a grande cidade de Nínive, para pregar, né? Para eles ali ouvirem a mensagem do Senhor e arrependerem-se dos seus pecados, Jonas saca na hora que Deus, ele não iria destruir a cidade, como o João de Deus falou. Sim, Deus é misericordioso. E esse povo mau, esse povo que era inimigo de Israel, um povo que era cruel, um povo que era maldoso, um povo que praticava bruxaria. Jonas, ele ali tem um movimento que alguns vão falar, e até o livro de Jonas ele aborda isso, que é aquele patriotismo exacerbado, né? Que a pessoa que ela não gosta do que vem do estrangeiro, não gosta do que vem de fora, né? Mas eu acho que essa é uma visão muito errônea, porque o livro de Jonas ele vai abordar um outro assunto, que é um assunto de realmente Deus não está simplesmente voltado só para um povo. O que Deus disse para Abraão lá, que ele abençoaria várias nações, continua agora, né, no povo de Israel, porque o povo de Israel foi chamado para comunicar, falar e mostrar que Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né, e que aquele povo foi separado para realizar isso, essa pregação a todas as nações da terra. sim, verdade, verdade. Tem uma parte aqui da história de Jonas que eu acho muito, muito curiosa e interessante, que é quando ele vai partir para Tarsis, né? Ele quer desviar o caminho, né? Ou seja, fugir, né? Tá fugindo. Isso. Tá fugindo do propósito de Deus. E eu acho interessante quando ele tá lá no barco, né? O Senhor começa a assolar, começa a deixar o mar turbulento, né? A tempestade. Aí o pessoal lá, né, do barco, os marinheiros, eles ficam preocupados, né? E Jonas lá embaixo dormindo. Já a gente já sabe que ele dormiu. E Jonas estava lá embaixo dormindo, né? Esse profeta. Interessante isso. E eles vão lá, acordar ele. Ei, cara, levanta aí. Tá tendo uma tempestade aqui e você aí dormindo. Como é que pode um negócio desse? Levanta aí, vamos lá, vamos clamar ao seu Deus. Né? Então, aí... Cada um clamar ao seu Deus aí. Vamos lançar sorte. Exatamente. Aí depois, Jonas ele vai passar todo o relatório do que aconteceu, né, pros marinheiros lá. Ele vai dizer que Deus ele tinha me chamado para ir para uma cidade, mas eu peguei esse barco, né? Não tá escrito isso na Bíblia, mas foi o que aconteceu ali naquela hora, né? Ele passa O interessante é que Jonas, quando ele ouve a ordem de Deus, né? No versículo 3, ele simplesmente já se levanta e foge. Tá ali. Os verbos ali, levantar e fugir, né? Ele simplesmente se levanta e foge. Se levanta e foge. Ele automaticamente, ele nem sequer premeditou. Ele já ouviu e correu. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente acaba ouvindo da parte de Deus algo que pra gente parece tão difícil, né? Mas as coisas de Deus, por mais que pareçam difíceis, tem o seu propósito. E Deus, ele, quando nos chama para fazer alguma coisa que aos nossos olhos é difícil, é quase que impossível, ele realmente tem um controle e ele sabe nos ajudar e nos ensinar a exercer aquela atividade.
E Jonas simplesmente ele se levantou e fugiu, mesmo sabendo quem era Deus, né? Sabendo que Deus iria estar com ele ali naquela ministração à cidade de Nínive, né? E é isso aí que acontece com relação a Shrek, com relação a Arthur também, né, na história, porque a gente consegue ver que o Shrek, ele premeditadamente, já antes de qualquer coisa, ele já não queria essa responsabilidade de ser um monarca, de ser um rei, de ter um reinado nas suas mãos. E ele tinha muitos motivos para isso, né? E um dos que são mais marcantes, eu acho que é a questão nem dele ser escolhido pelo rei, né? Para ser o próximo na linha de sucessão, mas dele ser um ogro e ele achar que a sociedade não ia aceitar ele. E de fato ele não era bem visto pela sociedade ali. Durante a trama a gente percebe isso, que o povo olhava ele com desdém, com um sentido de nojo, né? Enfim. Ele não gostava de chegar perto dele e tudo mais. Aí os serviçais do rei eram rude com ele. O cara que estava no barco com ele quando ele ia pegar o Arthur, né? Foi atrás do Arthur. Cometeu até uma gafe. Ele disse: acabou pra você aqui. Aí ele é o quê? Não, você já chegou. Tá entendendo? Acabou a viagem. O cara simplesmente incorporou um espírito assassino ali. E na mesma hora, quando o Shrek olhou pra ele, ele já botou o rabinho entre as pernas e disse: não, chegamos. Pois é, assim. Aí na história, né, Jonas, ele acorda, né, passa o relatório para os marinheiros e tal. Aí os marinheiros começam a ficar preocupados, né, porque eles conheciam, né, Deus. Eles conheciam a Deus. E eles até se levantam em oração, né? Vocês leram aí a passagem, né? E é interessante isso aqui, viu? As pessoas que nem eram, né, do povo de Israel orando ao Senhor. A gente consegue ver também em outras partes da Bíblia, trechos que falam isso também, né? Pessoas que nem eram da população, né, do povo de Israel, orarem ao Senhor por medo dele. Acho isso bem curioso e interessante. É aquele negócio, tem gente que não serve a Deus, mas teme, porque de alguma maneira ouviu falar de Deus, viu coisas que Deus fez, ouviu coisas que Deus fez, enfim, e testemunhas às vezes muito perto, né? Você pode ter um vizinho, uma vizinha, um irmão aí que seja crente e talvez você não seja e tenha visto algo milagroso, coisa assim, e você realmente começa a criar um certo temor a respeito disso, e não é muito diferente em relação aos marinheiros nesse navio. A gente observa que os marinheiros, quando ouviram falar de Jonas, né, a declaração de Jonas: eu sou Jonas, sou um profeta de Israel, eu fui enviado a Tarsis fui enviado a Nínive para pregar a destruição daquela grande cidade. Porém, eu fugi porque eu simplesmente tive medo de eles me pegarem e me matarem ali. E eu sabia que Deus não ia destruir aquela cidade para que o povo se arrependesse. Então, o povo, quando ouviu que Jonas servia a Deus, temeram muito, porque a historicidade comprova e Nínive, como a capital da Síria, né? Como uma das cidades da Síria, como uma das capitais, que sempre viveu em combate ferrenho com Israel, né? Durante a sua história, e até o presente momento também é assim. Claro que em épocas modernas a gente não chama mais o estado localizado ali perto de Israel como a Síria, né? Mas nos tempos passados, Israel sempre travou batalhas com eles, e a gente lembra muito bem da questão de Davi e Golias, os irmãos de Golias também, todos ali localizados nessa mesma região, e muitas batalhas aí épicas que são contadas na Bíblia a respeito disso aí. Então, eles tinham temor pelo que tinham ouvido e tinham visto, e foi passado de geração em geração da parte dos judeus, e eles também da parte de seus ancestrais, os assírios, né? Isso, exatamente. Deixa eu falar, Israel, quer falar alguma coisa aí? É interessante porque
quando a gente vai ver ali aquele contexto do Antigo Oriente, uma das coisas principais que eles tinham é o medo de um Deus que ele era o Deus soberano, que ele dominava o mar, né? E aí, a primeira coisa uma das coisas que Jonas fala para esses caras é: olha, eu sirvo ao Deus que criou os céus, o mar e a terra, né? E eles estão no contexto ali de ondas e de uma tempestade. Aí os cabas realmente ali, os cabas, ou eles ali pensaram, né? Ou a gente é homem mesmo, homem de afrontar a Deus, ou a gente faz alguma coisa aqui para agradar o homem, porque primeiro da base. Primeiro da base. E é interessante que o texto vai dizer lá na frente, antes deles jogarem Jonas, né? Porque eles vão fazer aquela questão de jogar sorte, né? Tirar sorte ali, para ver quem cai a sorte, ou quem for culpado aqui dali. E depois eles descobrem que foi Jonas. Aí eles vão tentar remar, o texto vai dizer isso, vão tentar remar para conseguir voltar para a margem, para conseguir chegar ali, né? A gente tem que entender aí que esses homens, eles estão saindo de Jope, e onde mais ou menos se imagina que era Tarsis é na Espanha, né? E ali eles vão tentar remar para voltar para a margem, né? Mas a tempestade é tão forte, é tão poderosa, a vontade do Senhor é tão iminente ali, de que Jonas volte para o caminho que o Senhor determinou para que ele fosse, que aqueles homens não conseguem, né? E ali aquele negócio é verdade, luta, isso né? aí bem interessante. Né? Aquele significado de Jonas e daqueles homens tentando a qualquer custo ir contra a vontade do Senhor. E quantas vezes, né? O cristão ele não acaba indo, né? E Shrek, né? Como vocês bem falaram, né? Ele vai contra a vontade ali do que o rei queria e que era ele, né? Sendo o próximo da linha de sucessão, e ele tem que ir lá onde está para poder pegar ele, convencer ele para voltar. Então ele tem que se deslocar, e aquilo ali é toda a força dele, é todo o desejo dele de conseguir fazer daquilo da forma dele, né? Tentando lançar fora, né, a responsabilidade, e a gente vê isso no profeta também. É legal isso aí, é legal essa relação que a gente consegue construir entre o filme e a Bíblia, né, a história de Jonas. E também uma coisa que eu queria acrescentar lá em Shrek, ele tinha a possibilidade tinha outra alternativa, né? Tinha outra pessoa que poderia suceder o rei no trono. Mas lá em Jonas não tinha outro profeta. Deus, ele tinha escolhido Jonas. Tinha que ser Tinha que ser Jonas. Ele não podia fugir da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Ele era o profeta, ele que tinha que ir lá anunciar aquele povo que viria a destruição se eles não se arrependessem. Embora Deus não fosse destruir, né? Como a gente já leu no texto e já conseguiu identificar isso. Mas era Jonas, ele tinha que ir. Exatamente. E é interessante que o profeta Jeremias, ele recebe um aviso de Deus nesse sentido também, no capítulo 18, né? Quando Deus disse que quando eu mandar um profeta falar para alguém que essa pessoa vai morrer, e esse profeta não ir até essa pessoa e falar, entregar a mensagem e para que ela se converta e ela morrer no seu pecado, esse profeta vai estar com o sangue dessa pessoa nas mãos. Porém, se essa pessoa se arrepender, Deus também se arrepende do mal que disse que faria. E é isso que a gente observa aqui na história, né? Que houve um arrependimento verdadeiro ali, naquele momento, que não durou muito, porque, se não me engano, o livro de Amós ou é Oséias, eu não me recordo, talvez o irmão possa me recordar isso aí, fala que Deus decidiu destruir aquela cidade pouco tempo depois, porque voltaram a praticar iniquidade, voltaram a pecar. E a gente observa que Deus age com misericórdia ao ver um arrependimento sincero, mas esse arrependimento, ele
precisa ser cultivado todos os dias. Não adianta a gente simplesmente chegar, se ajoelhar e pedir desculpa a Deus por algum erro, por algo que fez e que sabe que não agradou a Deus, e acabar no outro dia cometendo o mesmo erro novamente, cair no mesmo erro novamente, e você ser praticamente entregue a isso, né? E Jonas, ele, incumbido dessa responsabilidade, tentou fugir, não conseguiu, porque Deus, ele sempre vai nos impulsionar de alguma maneira a cumprir o nosso propósito. E a gente observa que o nosso amigo Shrek ali, né? Ele tinha realmente um substituto, ele podia fugir dessa responsabilidade, né? Que a gente pode até pensar, mas não tinha nada a ver com ele. Ele não era filho, não tem parentesco nenhum com o rei, com ninguém. E, de certa maneira, o Shrek, acho que a gente poderia até dizer que, na realidade, ele não seria rei, né? A Fiona seria rainha e ele seria rei consorte, né? Porque é assim que funciona a questão da sucessão. Porém, ali, como é algo cômico, é uma animação, algo fictício, colocava ele como sendo o próximo rei. E a gente consegue enxergar que, embora a gente queira se desviar do nosso propósito, Deus vai estar sempre nos conduzindo a cumpri-lo. E quanto mais a gente tenta fugir disso, mais tempo a gente passa numa tempestade ou dentro de uma barriga de uma baleia. Vamos contextualizar isso de uma maneira em que a gente passa por situações difíceis por tempos mais prolongados, né? Pois é, e Jonas, ele se encontra ali, né? Depois dos marinheiros, eles lançam sorte, né? A sorte cai sobre Jonas. Aí a gente pode pensar, foi sorte ou foi azar? O cara foi lançado no mar turbulento. Foi sorte ou foi azar? Foi sorte. Porque ele caiu no mar, né? Caiu no mar, um mar ali turbulento. Aí vem lá o grande peixe, a baleia, né? Como vocês queiram dizer. Aí... Olha, não vou entrar nessa polêmica, não. Só não diga que é o Leviatã, viu? Porque o Leviatã não ia deixar de O Leviatã dá certo. Aí o grande peixe, né, pega Jonas, né, engole Jonas fica lá dentro da barriga do grande peixe, né? E lá ele faz a oração ao Senhor, né? De arrependimento. De arrependimento, exatamente, de arrependimento. E tipo, o Jonas ali, ele não estava numa posição confortável, né? Só que lá na frente, eu acho isso tão interessante como Deus faz. Lá na frente, Jonas está dormindo no sol. O Senhor faz crescer uma árvore para dar sombra para ele ficar no conforto, né? Ele atendeu o propósito de Deus e Deus proveu o conforto para ele naquela cidade lá. Só colocando um adendo nessa questão da barriga do peixe, né? É interessante que Jonas, ele estava realmente numa situação desconfortável ali. Como é que a pessoa ora dentro de um estômago de peixe? Eu fico pensando no que pode ter acontecido ali, né? Mas Deus ouve a gente, mesmo quando a gente se encontra nos lugares mais sombrios. Tanto que a Bíblia diz que o povo de Israel pedia um sinal a Jesus de que ele realmente era o Messias. E Jesus disse para o povo: não vai ser dado nenhum sinal a vocês, geração incrédula e perversa, senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, na escuridão. Assim também importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no centro da terra, no profundo abismo, né, da terra, né? Nas trevas da terra. Então ele estava dizendo ali, o sinal eu vou morrer, mas vou ficar 3 dias lá, mas depois eu volto. E é interessante que no contexto de Jonas ali, naquela oração de arrependimento, é como se Deus estivesse falando pra gente: ei, não é o lugar que você tá que faz a tua oração, é a tua oração que faz o lugar. Entrega, clama, me chama, eu escuto de onde você estiver. Isso, essa questão de Jesus, o povo pedir um sinal a Jesus, é Jesus ele chamando o povo ao arrependimento. Ele querendo que o povo se arrependesse e cresce verdadeiramente em Jesus.
que foi o que Jonas estava indo lá para aquela cidade fazer, né? Então tem essas questões Tem um aí adendo aí bastante interessante. Exatamente. Tem alguns que a Bíblia nos evoca. Por que tal livro está na Bíblia? Por que tal texto está na Bíblia? E às vezes pega um texto como de Jonas, aí mas tem um grande peixe, e será que o cara realmente pode ficar dentro do peixe? Aí você vê Jesus, né, usando esse texto, né, em dois momentos, né, ele tanto fala sobre o sinal, né, esse sinal que Deus falou, e fala sobre o povo de Nínive, que atendeu a pregação de Jonas, né, que o povo de Israel, os fariseus, os escribas, são incrédulos, não querem acreditar no que o Filho de Deus está falando. E aí nós entendemos que se Jesus cria naquele texto, ele entendia que aquele texto era verdadeiro, que aquele texto ele era apto, né, para o nosso entendimento. Então aí eu entendo que o canon da Bíblia, que o texto da Bíblia, ele está correto em colocar esse texto, porque ele não tem nada de coisa supérflua, coisa que é imaginária, que é mitologia, não. É um texto que o nosso Senhor Jesus, ele cria nesse, ele confirma esse texto. Lá em Lucas e em Mateus, então esse texto ele está muito correto, está muito certo que está na Bíblia. E desfaz totalmente essa ideia que as pessoas têm, né? Tem a teologia liberal, que quer dizer que não, o texto de Jonas ali é só uma analogia, só um simbolismo, não leva muito a sério, né? Vai sabendo que é popular. Pois é, não, eu sempre levo a Bíblia muito a sério, ela toda. Tem que levar. E Jesus, ele constrói a ponte do Antigo Testamento para o Novo. Justamente aí quando ele traz a história de Jonas, falando para aquele povo fariseu. E isso já para trazer a mensagem do arrependimento para aquele povo, como a gente já mencionou aqui. Exatamente. Eu acho isso muito, muito, muito legal. E sobre a questão do... Só para eu concluir, sobre essa questão do cânon da Bíblia, né? O pessoal fica dizendo, não é cânon, é cânon. Só por Jesus ter mencionado Jonas, já torna o livro de Jonas cânon, né? Diferentemente dos outros livros, né, que não entraram no cânon, que são os apócrifos, né, que a gente tem conhecimento, quem estuda um pouquinho de teologia sabe mais ou menos o conteúdo daqueles livros que não entraram na Bíblia, no cânon, né, que vai de contra toda a proposta da Bíblia. Eu já li vários daqueles livros ali, são os chamados apócrifos, né? São os apócrifos. E são apócrifos muito por questão de não saberem se realmente os autores são os autores mesmo do livro, né? E o conteúdo dele, as partes divergem com esses 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. E a nossa Bíblia Sagrada não tem, por exemplo, o livro de Macabeus, que tem na Bíblia Católica, e nesse mesmo livro aí, e um anjo aparece para alguém, eu não me recordo, e ensina essa pessoa a fazer uma espécie de bruxaria com um peixe, com olho de peixe e tudo mais, enfim, coisas que Deus desde o princípio Deus abominava isso, né? A necromancia, abominava a feitiçaria. Exatamente. E tudo mais. E nesse sentido aí é bem interessante esse contexto da forma com que a gente lida com a Bíblia Sagrada e observa como as pessoas usam dela de maneira errônea ou mudam o contexto do texto, tiram versículos isolados para fazer com que aquilo que elas estão fazendo seja algo tranquilo, joinha, você pode fazer, não tem nada demais. O pecado continua sendo pecado do mesmo jeito. Desviar do propósito de Deus, desviar da missão que Deus deu para a gente, é um pecado também muito grave. A gente está negando o sacrifício de Cristo, porque foi para isso que houve aquele sacrifício, para que a gente tivesse um chamado, para que tivéssemos um chamado e o cumpríssemos, não é isso? Isso, exatamente isso.
Pronto, essa questão aí desses livros apócrifos e tal, os cânones da Bíblia, Isso. é uma discussão que vem lá do concílio, né, do Concílio de Trento, que teve até briga, né, entre os rabinos, uns queriam colocar, marmanjo puxando um pelas barbas dos outros, foi um negócio feio, foi uma briga feia. Uma treta. E acabou que não entrou no cânon da Bíblia, né? A Igreja Católica usa muito, deu a treta lá. O Concílio da Treta. Concílio da Treta, essa daí realmente já foi, parece que foi uma piada pronta, né, pra gente acabar rindo disso aí. Mas deve ter realmente havido muita treta. Deve ter havido muita treta para acabar acontecendo o que aconteceu, nesse sentido de que o livro não está no cânon da Bíblia, né? A Igreja Católica deve ter brigado muito em relação a isso. Deve ter brigado muito, né? Pense. Pois é, e é isso. A história de Jonas é muito, muito interessante. Muito legal mesmo. E no finalzinho, quando a gente vê que Deus ele proveu conforto para o profeta. E o profeta ainda vai interpelar o Senhor, né? Ainda ele vai dizer porque o Senhor destruiu a planta, não sei o quê. Pra você ver a audácia do cara. A resposta de Deus foi tão forte assim que a Bíblia termina com um ponto de interrogação. Eu gosto. Tu cuidou? O texto termina com um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação é justamente de Deus fazendo uma pergunta a Jonas, né? A gente observa que o texto específico está no versículo 11 do capítulo 4, que Deus ele dá sua tréplica a Jonas, né? Tu teve compaixão dessa boboreira, tu nem trabalhou nela, nem fizesse ela crescer. Uma noite ela nasceu, na outra ela morreu. E eu não vou ter compaixão de uma cidade como Nínive, que tem tanta gente, mais de 120 mil homens e mulheres, enfim, né? Que não sabem discernir entre a sua mão direita ou a sua mão esquerda, mas sabe por que isso? Porque o povo não pregava. Israel não saía de dentro do seu país, né, para ir pregar o Deus que servia. E é por isso que Deus estava dizendo que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Porque não tinha quem pregasse, não tinha quem dissesse, isso aqui é errado, tá aqui, ó, Deus disse que é para fazer assim. E a igreja hoje, com a responsabilidade de pregar o evangelho, não prega o evangelho. Às vezes Deus tem que pegar uma pessoa, deixar enferma, para colocar ela no hospital para que ela pregue para as pessoas que estão ali, porque os crentes não estão querendo ir mais com saúde para lá não. Aí Deus vai e manda eles doentes. Se tiver alguém aqui nesse ministério, preste atenção, vá com saúde. Muito bem colocado. Porque você está, por exemplo, no Valfredo Gurgel aqui, internado, doente ali, no meio do pessoal com enfermidade grave, não é brincadeira não. E assim, e é interessante que Deus estava dizendo ali, olha, apesar deles não serem hebreus, israelitas, eu também trabalhei neles. Deus estava dizendo, ei, eu formei eles ali no ventre, eu criei eles, eu pensei neles, eu imaginei eles no meu coração, eu dei a luz a eles, foi eu mesmo que fiz eles aí, cada um deles aí, todo mundo aí, eu também fiz eles, igualmente como fiz vocês, não tem nada de diferente. A minha misericórdia para vocês é a mesma como é para eles também, e para eles como é para vocês, e sempre foi assim. Mas como o nosso irmão Israel, ele deixou um adendo bem interessante, o povo israelita, ele tinha muito essa questão vamos dizer assim, uma arrogância assim, por Deus ter escolhido eles, e por eles ser escolhido por Deus, acaba se achando um povo superior, como Hitler também achava que a nação alemã era um povo superior a todos os povos da terra, o chamado povo ariano, né? Achava que era um povo superior. Então, essa arrogância ali acabou precedendo a ruína de Israel por muitas vezes. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade, viu? Até mesmo sendo uma comparação assim um pouco pesada, né, comparar a nação de Israel com a nação, né, alemã, né, alemã da época ali da Guerra Mundial, né? Pelo amor de Deus, não tô comparando não, gente. Eu sei, eu entendi o que você quer dizer. Mas
Mas foi válido, foi válido. Foi válido a Eu sua estava dizendo comparação. assim, que no sentido de que a comparação é só no sentido de que eles se achavam superiores aos demais. E Deus, ele não vê os povos dessa maneira. Ele vê Sim, sim. todos por igual, sem diferença. Tanto que Paulo diz, não tem mais nação israelita, não tem mais povo hebreu e povo gentil. Agora é tudo um só povo, Tudo um só povo. uma só nação de Deus. Somos agora Israel espiritual, que é muito mais importante do que Israel física, essa material que a gente tem hoje. Exatamente. Pois é um assunto muito pertinente para todos que são cristãos, que seguem a Jesus. Essa questão da fuga, da responsabilidade de Jonas, ele como profeta, ele ser enviado, né, para a cidade de Nínive para pregar para aquele povo, um povo que não tinha noção de padrão ético e moral, foi algo que realmente era preciso Deus enviar, apesar que sim, Deus ia ter compaixão daquele povo. Então é isso, né, gente? Fica aí o final da nossa discussão e que vocês possam voltar para acompanhar os próximos episódios. Pode dar as suas considerações finais, pessoal. Pode ficar à vontade. Então é assim. Eita, Israel, que agora é sua O vez. próprio livro de Jonas, ele tem umas coisas bastante interessantes, né? Que ele vai, como a narrativa, né, sendo construída. Aí você tem a fuga, você tem ali o momento de ele continuar naquele ímpeto de fugir, e depois você tem supostamente uma queda. A teimosia, e você tem depois a queda dele, que é quando ele vai para Na teimosia. da boca do peixe, né? Do peixe. E ali, depois dali, você tem a redenção meio que de Jonas, entendendo a vontade de Deus, né? Retomando aquilo. E essa similaridade é com o próprio filme, né? Que o Shrek, ele passa realmente por esses mesmos estágios, né? Tem o momento da fuga, da teimosia, o momento de estar agora dentro daquele momento, né, de muito amparo, muita tristeza. E aqui eu quero deixar um texto também para você que está sentindo mais ou menos nesse momento também, que é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza que vem de Deus leva ao arrependimento sincero. É isso que a gente pode pontuar. Então, a tristeza ali, a dor, a angústia que Jonas ali passou dentro daquele barco, trouxe o arrependimento daquilo que ele tinha feito para que ele continuasse fazendo a sua obra, né? E você que talvez esteja num momento difícil da sua vida, né, talvez persistindo na teimosia, entenda que a tristeza do nosso Deus, ela nunca produz a nossa morte espiritual. A tristeza que Deus muitas vezes traz ao nosso coração para nos guiar, né, por meio do arrependimento, a entender a vontade dele. E o filme, ele aborda muito esse assunto, né? E você que está passando por isso, você pode ter em Deus acesso a esse caminho, né? Essa oportunidade de agora tá fazendo, né, a vontade do Senhor ser na sua vida restabelecida, né? E Jonas, ele depois de sair da barriga do peixe, nós temos ali o momento que ele já vai pronto para pregar. E aí nós temos uma coisa muito interessante ali, que é o povo aceitando de bom grado, né? Quando a gente vai pregar, a gente geralmente tem o contrário, que é o não, né? O não você já tem, né? Quando você até, a gente às vezes fala isso, o não das pessoas você já tem. E realmente quando o Jonas começa a lhe pregar, a falar, as pessoas vão se arrependendo e vão, né, voltando ali e entendendo que Deus está dando uma segunda oportunidade para aquela cidade, né? E aí alguns autores vão dizer que havia realmente naquele momento
na cidade de Nínive, um momento muito sério, muito crítico. Eles estavam passando muita dificuldade. Já tinha sinais no céu que possivelmente houve um eclipse em um certo ano, próximo ali da época que Jonas pregou. Então o povo já estava muito ali marcado, né? Estava muito machucado, estava muito pronto para receber realmente aquela mensagem, né? Isso faz uma analogia da gente, até fazendo analogia, quando a gente às vezes está no caminho errado, às vezes a gente sai dos caminhos do Senhor e a gente vai para o mundo, a gente se fere, a gente se machuca, a gente fica muito dolorido. E quando a gente ouve a mensagem do Senhor, é como realmente a água que bate tanto na pedra, até que a pedra ela se quebra, né? E a mensagem entra e a gente muitas vezes retorna para o caminho. E ali o rei da cidade, ele entende a mensagem, ele escuta e prontamente anuncia. Alguns autores vão dizer que na verdade a cidade não era só uma cidade, por isso que Jonas vai dizer que 3 dias é para ele fazer essa obra, e nesse percurso ele vai em 3 cidades, né? E o conjunto dessas 3 cidades se chamaria na verdade a grande cidade de Nínive. E eles vão ali ouvir, e é interessante porque o texto vai dizer uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente pode rir um pouco lendo a Bíblia, não no sentido de rir da Bíblia, mas rir do acontecimento ali, porque às vezes parece um pouco cômico, porque ele vai dizer assim, que todos vistam pano de saco, as pessoas e até os animais. Aí eu fico imaginando os caras vestindo pano de saco nos animais, é uma coisa assim que é engraçada, né, a gente pensar nisso, mas olha como era o desespero do povo, que até os animais vistam pano de saco. Então aquele povo realmente estava numa situação tão desesperada, eles estavam tão assim no caminho errado, e eles entenderam ali na hora da pregação e estavam prontos para se arrepender e voltar. Então o nosso Deus, da mesma forma que ele dá a oportunidade, deu a oportunidade a Nínive, ele nos dá. Se você que está afastado do caminho do Senhor, você que talvez não seja cristão, que não é crente, que está ouvindo esse podcast, está ouvindo essa live, entenda que Deus nos dá a oportunidade. Isaías vai nos dizer que a gente pode buscá-lo, né? Em todos os termos da terra, e ele vai nos ouvir, né? Porque ele é Deus. Então não importa a situação, não importa o que você está vivendo, mas sim que Deus é Deus. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele ainda vai dizer algo que ele sabe, penetra o nosso coração de uma forma tão tremenda, né? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então entenda que a quantidade de pecado que você faz, que você já cometeu, que você vive fazendo, não pode ser comparado com a graça que está sendo derramada na sua vida. Esse arrependimento que Deus traz para o seu coração, ele teve um preço. Exatamente. Apesar de nós não valermos nada, às vezes, para as pessoas, mas para Deus nós valíamos o preço, que foi o sangue de Cristo derramado naquele madeiro. Então eu me alegro porque o meu Senhor, o meu Salvador, ele me tem como uma coisa preciosa. Não porque eu valo muito, mas porque o amor dele por mim vale muito. Porque o desejo dele que eu esteja no caminho correto, no caminho certo, que me leva ao céu, é um preço valioso. E aí, voltando para o texto e para o filme, nós vemos a redenção de Shrek e de Arthur, que eles conseguem dar a volta por cima daquela situação. Eles conseguem tomar as rédeas da situação, entender os erros que eles estão cometendo e conseguir, né, dar a volta por cima ali. E aí Jonas, ele, como o João de Deus falou, ele vai
né, ter aquele momento que ele, depois de ter pregado, ele vai ficar muito irado, o texto vai dizer isso, ele vai sentir uma fúria, uma raiva, porque ele sabia que Deus ia ser bondoso para com aquele povo. E aí ele vai estar ali, né, sentindo a brisa do mar, né, o vento, e aí vai vir o sol, e ali vai ter a bobeira para trazer sombra a ele. E depois Deus envia o verme ali para comer. E aí nós temos uma coisa que às vezes nós não paramos para pensar, mas muitas vezes nós, como cristãos, como homens de Deus, como o Tata falou, fazemos. Às vezes fazemos distinção, né? Queremos Deus para si e o diabo, né, o inimigo para o outro. E não é dessa forma. Um cristão, ele tem que ter íntima compaixão pelos outros. É verdade. No livro de Ezequiel, nós vamos ter lá no capítulo 18, versículo 23, versículo 32, se eu não me engano, que o desejo de Deus não é que o ímpio ele morra, né, mas que ele se converta do seu pecado, ele deixe o seu pecado, que ele venha para os caminhos do Senhor. E aí tem um texto de Jesus em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, que vai nos dizer que Filipenses capítulo 7 ao versículo 11 vai dizer que ele, sendo Deus, se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhança de homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Então, veja como o próprio Deus, o próprio Senhor, ele se esvazia. Em algumas traduções vai dizer que ele se aniquilou por causa de mim e de você. Ele poderia, sim, ter dito não. Ele poderia ter deixado a sua obediência, aquilo, a sua responsabilidade que lhe foi otorgada pelo Pai, de lado. Mas não. Ele aceitou a sua missão, aceitou a sua responsabilidade. E até o fim ele foi. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, vai dizer que ele suportou tantos pecadores contra ele. O texto vai usar esse termo, suportou. E a nossa vida, muitas vezes, a gente está passando uma certa dificuldade, sim, às vezes tem uma responsabilidade, às vezes tem um cargo na igreja, tem uma vida espiritual que a gente tem que cuidar e a gente deixa de lado. Como se fosse algo como pegar uma camisa, vestir e depois tirar. Mas não, é uma coisa muito séria. Quantos pastores não vão ter que dar lá no céu, vão ter que apresentar as suas mãos para Deus, e ali vai ser mostrado que eles deixaram muitas ovelhas às vezes de lado, deixaram de fazer a obra do Senhor de forma correta e se entregaram a viver uma vida relaxada espiritualmente. Muitos vão ser esses que vão ser ali apresentados como servos relaxados diante do Senhor, porque deixaram de mão. Exatamente, né, Zé? E só dando um adendo nessa parte de relaxados, né, servos que praticamente abandonaram os serviços, né? Ali, o serviço de forma correta, a gente tem na Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, né? Onde há o Sermão do Monte. Jesus, ele diz, né, que naqueles dias o povo vai bater na porta do reino e vão dizer, abre-nos a porta. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós salvamos em teu nome, ressuscitamos em teu nome, enfim, fizeram tanta coisa, tanto milagre no nome do Senhor. Uma coisa que tem que ser entendida, gente, é que os dons não salvam.
Os dons não te garantem salvação. Se você fala em mistério, isso não quer dizer que você vai para o céu. Se você bota a mão em alguém e essa pessoa é curada mediante a oração, não quer dizer que você vai para o céu. Nem se você mover um monte lá da China e trouxer ela aqui para o Oceano Atlântico, você vai para o céu por causa disso. Você vai para o céu porque você recebeu um dom gratuito, mas esse dom gratuito você só garante ele quando você cumpre a palavra de Deus, quando você cumpre os mandamentos de Jesus Cristo, quando ele diz: ama o próximo como a ti mesmo, e acima de tudo, ama a Deus acima de todas as coisas. Aí você garante seu passaporte. Então, essas pessoas aí vão estar lá, mas não vão entrar. Vão se apresentar e dizer que fizeram no nome de Deus, mas o Senhor não vai reconhecer eles, porque por dentro eles não eram quem diz que são por fora, entende? E é isso que vai acontecer. Quero deixar aqui a minha contribuição final, né? Em relação ao filme e a abordagem ao livro de Jonas, na abordagem das duas, da temática única, que é o fato de que eles estavam fugindo, ambos 3 personagens importantíssimos fugindo das suas responsabilidades, né, dos seus propósitos. A gente tem o Shrek, tem o Art, que é o Arthur na trama, no filme, fugindo da responsabilidade de serem rei e de ser pai, o Shrek de ser pai. Enfim, mas ao longo da trama a gente observa que o Shrek ele vai mudando de opinião, ele vai melhorando, tanto que tem uma parte que aquele cara, eu esqueci até o nome que fala pra Ciclope, né? Ciclope disse que tava só querendo agradar a filha, quer mostrar pra filha, né? E tal. É verdade. Ele diz assim: eu mesmo sendo um monstro, me sinto muito agradecido por ter tido uma filha tão especial como ela, né? E o Shrek olha para aquilo ali e ele se sente num momento ali de remorso, né? Por ter estado negando aquilo à mulher dele, né? Então ele começa a mudar de opinião a respeito de ter filho. Ele começa a ver que mesmo os monstros, mesmo os ogros, conseguem amar, conseguem dedicar uma felicidade, uma alegria a outra pessoa, conseguem deixar de ser egoísta. E o Shrek no começo ele era assim, no primeiro filme, egoísta, egocêntrico, só queria saber dele, né? E etc. Só que ele passou a mudar conforme a Fiona entra na história, na vida dele, né? No contexto da vidinha dele. Entra, o burro entra, o gato entra. Exatamente. O gato entra. Aí realmente as camadas do Shrek elas vão aparecendo, exatamente, né? As cebolas, as camadas, cebolas tem camadas. As camadas foram desaparecendo, né, ali no Shrek, e ele chegou às últimas camadas ali nesse terceiro filme. Eu identifico isso. Ele conseguiu chegar ao ponto ápice da humanidade que ele achava que não tinha, entende? Chegou no ponto específico, especial ali. Então, não adianta, né, gente? Minha conclusão não adianta fugir da responsabilidade que a gente tem na presença de Deus. Deus vai nos cobrar, ele sempre vai estar nos dirigindo, e uma coisa é certa: se Deus nos chamou para tal propósito, ele tem poder e ele é fiel para nos ajudar a chegar nesse propósito e a cumpri-lo até o fim. Então, permaneça firme e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, eu encerro aqui a minha participação, amém? Amém. Esses irmãos são umas bênçãos mesmo. Pois é, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro episódio do podcast, viu? E foi muito bom. Foi algo que realmente acrescenta muito à nossa fé. A gente entender essa relação de fuga do propósito, fuga da responsabilidade, tanto no Shrek quanto também na história de Jonas, o profeta. Então, pessoal, fique com Deus, um abraço e a paz do Senhor. Até a próxima.